Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Chuvinha boa, né? Deu uma refrescada no tempo. É uma alegria estarmos reunidos aqui, começo do ano, planejamentos, intenções. Agora a gente pede a graça de Deus para tocar o ano, né? No final do ano a gente pede, Senhor, muito obrigado pela graça que nos deste e perdão pelas besteiras que nós fizemos. Então vai ser um tempo de esperança. Para mim é sempre uma dificuldade muito grande começar. E tem duas dificuldades. Como começar e como terminar. Porque o meio toca de qualquer jeito. Mas como começar e como terminar sempre é uma complicação. E como começar o ano e como começar uma pregação, como começar um ensino, sempre é uma complicação. Eu queria tomar com vocês o texto que é o texto que é para nós desses anos. A Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 11. É o nosso texto. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 11. Sabeis o momento que estamos, já é hora de despertar do sono. Sabeis o momento que estamos, é hora de despertar do sono. Eu fiquei pensando o que nós poderíamos refletir no começo do ano, um ano que promete, E já é tradicional da comunidade javenice, o começo do ano, o congressinho ser o que reflete sobre o projeto do ano, para onde que vamos. É porque nós temos três grandes encontros, né? O congressinho, Pentecostes e o Cristo Rei. O congressinho, que é esse ano, que é esse encontro nosso, ele determina o nosso caminho durante o ano. Pentecostes é a grande celebração nossa. E o Cristo Rei, o dia de nosso compromisso, a consolidação da comunidade. Então esse é o primeiro grande encontro da comunidade. Nesse encontro a gente reflete sobre a palavra que Deus deu à comunidade para esse ano. E a palavra que Deus nos deu para esse ano, já era do ano passado para esse ano, é essa. Romanos 13, 11. Sabeis o momento que vivemos, que estamos, já é hora de despertar do sono. Essa é a palavra que Deus nos deu para esses 2 anos. Essa palavra é dividida a gente divide em duas partes, né? Primeiro, sabeis o momento que estamos. Eu estava pensando, refletindo, rezando sobre isso, e pensei, em que momento nós estamos? Aí, olhando o mundo, comecei a olhar o momento que nós estamos, olhando o mundo. Como é que o mundo está? Quando eu falo o mundo, a humanidade, o mundo, como que nós estamos? Porque isso reflete em toda a nossa vida, reflete o que está acontecendo. Como nós estamos vivendo? Que mundo nós estamos vivendo? Eu anotei algumas coisas. A primeira coisa que a gente percebe nesse mundo que nós estamos vivendo é a descristianização. O Evangelho, Jesus Cristo, a fé, está cada vez menos evidente, porque o mundo trabalha contra isso. Sofremos essa descristianização, é só dar uma olhada na violência, nas guerras, na pobreza, na corrupção. Se a gente olhar o mundo, a gente vê muito poucos sinais de virtude, de graça, de santidade. Nós vemos um mundo hoje em dia, um mundo bem complicado. A violência das nações, a violência da sociedade, a violência, um mundo. E nós estamos dentro desse mundo. E nós estamos nesse mundo como sal, como fermento, como luz. Um mundo que aparentemente nos engole. Um mundo que aparentemente é o vencedor.
eu fico olhando como que está o mundo, a nossa sociedade, onde nossas famílias estão imersas. Esse mundo que tem exigências cada vez mais somente materialistas, a preocupação em ter, em possuir, em julgar. O mundo. E nós estamos nele. Fala para quem está do seu lado aí, você está no mundo. E essas coisas todas acabam refletindo em nossa vida. Algumas coisas que são muito evidentes, né, no mundo de hoje. Primeiro, o humanismo, né, o ser humano. O homem vai descartando cada vez mais outras coisas, senão aquilo que lhe interessa. Parece que o homem é a finalidade, o fim, a realização de todo o projeto, o ser humano, o homem. Se dispensou Deus. Deus não é considerado nas grandes instituições que o mundo organiza. Deus não é considerado na ONU. Deus não é considerado nas estruturas econômicas. Deus não é considerado nas estruturas políticas. Nós vivemos esse humanismo. O homem é a razão, a justificativa, o objetivo, o que se busca, o homem. A satisfação humana, a realização humana, entendendo essa realização como uma realização puramente econômica, puramente política. É o que estamos no mundo, nós estamos metidos nisso daí. Isso influencia a nossa vida, isso influencia nossas comunidades, nós sofremos isso. Nós não somos assim, eu sei disso. Eu não estou fazendo uma avaliação da nossa consciência e de nossa ação. Estou falando que é no mundo, é onde nós estamos. Falar, mas isso é agora? Não. Se a gente for dar uma olhada na comunidade primitiva, se nós formos dar uma olhada no tempo que Jesus veio, como é que era o tempo que Jesus veio? Império Romano, poder, dominação de outras nações, escravismo, prostituição, violência, morte, desrespeito à liberdade individual. Não estou falando de hoje, não, estou falando de Roma. O mundo é isso. Por que o mundo é isso e é isso hoje? Porque o mundo se organiza não a partir dos valores do Evangelho, e sim a partir dos interesses pessoais, da economia, da política, dos interesses pessoais. É interessante que, quando Jesus Cristo prega o Evangelho ao mundo, para a modificação do mundo, ele não propõe uma estrutura econômica, política, ele não estabelece um exército poderoso para vencer os inimigos, estabelecer a ditadura do amor. Não, ele fala que para que isso tudo modifique, para que isso tudo seja um lugar de paz, de felicidade, de realização, para que isso tudo seja o céu, é necessário que o homem se converta ao amor. E se a gente olhar o mundo de hoje, olhar as dificuldades, as disputas políticas e econômicas, os domínios, a desmoralização da sociedade, o que o homem precisa? O homem precisa de converter-se ao amor. Nós somos o tempo de missão. Nós estamos no tempo de pregar a vontade de Deus. Porque nós estamos no mundo. E o mundo é isso que está aí.
Eu pensava também, quando estava preparando a pregação, esse texto, sabeis o momento que estamos vivendo, imaginava um outro contexto desse momento que nós estamos vivendo. Como é que nós estamos vivendo a igreja? Que é outro universo, que é outra realidade da nossa vida cotidiana. Como é que está a nossa igreja? Nossa igreja, vou falar baixinho, porque alguns podem se escandalizar. A nossa igreja está rachada. A nossa igreja está rachada. Nós estamos vendo as disputas, estamos vendo os descréditos, estamos vendo o abandono da tradição. Nós estamos vendo momentos difíceis na igreja. A África já não está mais na unidade completa. Aqui a América. Aqui o Brasil. Como é que nós estamos vivendo como igreja? Momentos de dificuldades, de incertezas. Ao mesmo tempo, grandes avanços. Grandes sinais da ação de Deus. Mas vivemos momentos difíceis. Porque a igreja reflete a humanidade, reflete o momento onde ela está vivendo. E como a humanidade está nessa crise de identidade, a igreja também sofre isso. A crise de valores, crise de santidade, crises vocacionais. Agora nós temos aí uns meninos nossos que estão indo para o seminário. É uma boa notícia. Que Deus, 3 seminaristas nossos estão por aí, fica de pé. Aonde está o outro? Eu estou ruim de coisa. Cadê o outro? Está lá, um está aqui, tem mais um que está perdido por aí. Onde que o outro que está perdido? Oh, aleluia. Uma salva de palmas para o nosso seminarista. Amém. Mas nós vivemos momentos difíceis da igreja. Muito difíceis. E a presença desses meninos que estão indo para o seminário é sinal de que Deus continua agindo. Sinal de esperança. Mas como a nossa igreja está vivendo? Crise. Crise de valores. Crise. Isso gera uma certa instabilidade, uma certa insegurança em todos nós. Mas Deus age nisso. Deus assiste a sua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. É isso que nos conduz. Embora a gente viva a tristeza das crises que nós vemos acontecer em nossa igreja. Eu ficava imaginando ainda o tempo que nós estamos vivendo, o momento que estamos vivendo, imaginava a nossa comunidade. Como é que nós estamos vivendo? Que tempo nós estamos vivendo em nossa comunidade? Na comunidade de Javenice. Aí eu vou falar baixinho também para não escandalizar ninguém, né? A comunidade de Javenice não é a mais santa, mas é a mais bonita. Fala aí para o seu irmão, para a sua irmã, você é o mais bonito. Isso não é mentira não, pode parecer. Mas vocês acham, se Deus nos escolheu, e tem falado isso em diversas oportunidades, a profecia tem nos falado isso, que Deus nos escolheu. Se Ele nos escolher, porque nós somos bonitos, Ele não vai escolher coisa feia. Então, apesar de umas figurinhas que a gente fica aí, o que Deus viu nisso, né? Então,
Então, que momento nós estamos na comunidade? Nós estamos num momento muito importante da comunidade. Nós estamos num momento de retomada da vida comunitária. Eu já estou na comunidade há algum tempo. E nesse tempo todo, estou na comunidade desde 1975, quando a comunidade começou. Eu estava na comunidade jovem de Itajubá desde 71. Em 74 eu fiz experiência de oração. Em 75 nós começamos a Javenice. Então eu percebo o nosso caminho. Como é que nós estamos? Que momento nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo um momento importante de retomada da nossa identidade, de retomada da nossa experiência fundamental, que é o batismo no Espírito Santo e a vida carismática. Estamos vivendo um tempo importante de atingir novos irmãos e novas irmãs. Estamos num tempo de atingir a juventude. Dá uma olhada, de ver quantos jovens estão. O pessoal da faixa dos 30 anos, entre 30 e 40, levanta a mão para mim. A turma de antes dos 30 anos, levanta a mão para mim. A turma de mais de 60 anos, levanta a mão para mim. Juventude chegando. Eu não vou perguntar das crianças, porque as crianças estão lá fora. Nós estamos vivendo um tempo muito interessante. Muito interessante. Eu me recordo quando nós começamos a comunidade Javenice, nós não tínhamos a juventude que nós temos hoje. Aí fala assim, por que vocês não tinham a juventude que nós temos hoje? Porque nós éramos os jovens. Eu tinha 20 e poucos anos, quando começamos. Quando a comunidade Javenice começou, eu tinha 20 e poucos anos. Então, os jovens sempre foram importantes na comunidade. Hoje nós temos jovens. E aqueles jovens que começaram hoje estão velhos. Então nós temos os velhos também. E aqueles jovens que começaram, que estão agora, se casaram e têm filhos. Nós temos as crianças também. Então nós estamos nesse tempo, num tempo de crescimento, num tempo de formação, num tempo de identidade. Nós estamos vivendo esse tempo. É claro que esse tempo traz consigo não só essa graça, traz também as suas dificuldades. Porque o mundo na sua transformação, e nós dentro do mundo, com a juventude chegando, com os novos casais, com os novos elementos, com as novas pessoas que estão chegando, com a criança, nós carregamos também as dificuldades que o mundo nos traz. Enfrentamos dificuldades. Falta de empenho, vamos que vamos, sem o coração, os conflitos entre nós, temos dificuldades, mas a graça de Deus tem sido superior às nossas dificuldades, e sempre será assim. Eu percebo que uma graça especial que Deus tem nos dado nesse tempo que nós estamos vivendo é a graça da juventude. Eu tenho ficado encantado de ver a molecada chegar. Esse dia eu estava na Itajubá, estou vendo o filho do Geraldo, o filho do Hamilton. Eu falei assim, na minha época, quando eu tinha a idade desses meninos, eu estava na gandaia.
eu estava fora da fé. Eu estava arriscando a minha salvação. Hoje você vê os meninos e as meninas. Isso enche meu coração. Nós estamos vivendo esse momento, um momento de crescimento, um momento, mas ao mesmo tempo um momento de risco. Por que a Javenice vive um momento de risco? Porque o nosso inimigo não está satisfeito conosco. E nós estamos sendo objeto de ataque daquele que quer nos destruir. E esse ataque vem com as confusões, com a não compreensão das coisas, os conflitos, as desistências, a perda de alguns líderes importantes. Então, ao mesmo tempo que nós estamos num crescimento, novas pessoas, novas realidades, juventude, crianças, jovens casais. A gente fica impressionado também de ver a quantidade de jovens casais e criancinha pequena nascendo por aí. Parece que a coisa está andando. Então, apesar dessas graças todas, nós temos dificuldades. Porque o nosso inimigo não está satisfeito conosco. Graças a Deus. Não está. E isso não é alarmismo, não. Isso é uma realidade. Nós sabemos disso. Nós vamos ter nossas perdas. Então nós vivemos um momento muito especial. Um momento de graça, um momento de crescimento, mas um momento também de enfrentar os desafios, as dificuldades, os conflitos, as incompreensões. E faz parte do nosso processo. Então, quando eu tomei esse texto como texto de nossa primeira reflexão, estava pensando nisso, sabeis o momento que nós estamos. Mas considerando tudo desse momento que nós estamos, entre as coisas ruins, não ruins, as coisas difíceis, e as coisas boas, as graças de Deus, é muito mais graça do que dificuldade. O nosso sentimento, o nosso coração, tem que ser um coração agradecido. Porque como Deus tem sido bom conosco. Como? Eu chego até a falar uma heresia. Eu acho que nós somos os preferidos dele. Eu acho que Deus tem uma certa predileção, uma certa queda pela Javenice. Apesar de todas as dificuldades, das que estamos passando, dasquelas que estão apontando ali na curva, Deus é mais. Deus nos assiste. Por isso, essa primeira parte da palavra, sabeis o momento que estamos, é esse o momento da graça, o momento de fazer valer a vontade de Deus, o momento de fazer valer o sonho de Deus para nós. E aí a segunda parte do versículo diz a segunda parte daquilo que nós estamos buscando. A segunda parte do versículo fala: sabeis o momento que estamos, já é hora de despertar do sono. Dá uma chacoalhada em quem está do seu lado aí, acorda. O que é o sono? O que é o sono? O sono é o cansaço, né? É o resultado do esforço durante o dia.
nós não podemos deixar esse sentimento de satisfação, esse sentimento de cansaço, esse sentimento de desejo de agora é a hora de eu forgar, que eu já fiz bastante. Não deixar isso ser determinante em nossa vida, em nossa ação pastoral. É a hora de despertar do sono, é a hora de chacoalhar a roseira, é a hora de se colocar a caminho, é a hora de ampliar nossas atividades, ampliar nossas fronteiras, é hora de crescer, despertar do sono, é hora de estar esperto, atenção, despertar do sono, não é hora de dormir, não é hora de achar que já está bom, não, é hora de se colocar para frente, hora de novos ministérios, hora de criatividade, hora de enfrentar os desafios. É hora. Então, esse ano para nós deve ser um ano de muita atividade. Deve ser um ano da gente arriscar, ser ousado, ser esperto, chegar em lugares que nós ainda não chegamos. Lá na sua cidade, aonde você está, não tem nenhum lugar que precisamos chegar com o Evangelho? Ou a nossa comunidade já chegou em todos os lugares? Hora está esperto, hora missionária, hora de acordar, hora de ser criativo, hora de multiplicar as comunidades, multiplicar os grupos, hora de consolidar as casas de formação, hora de atingir espaços que nós não atingimos ainda. Eu fiquei extremamente feliz quando vi o movimento dos universitários em Itajubá, e não só em Itajubá, em outros lugares. É hora de avançar. É hora de avançar. É o tempo que nós estamos vivendo, despertar do sono. Na realidade, esse despertar do sono significa não se acomodar e não ficar contente com aquilo que nós já temos. Não se conformar. Nós já temos muito, já fizemos muito, já alcançamos muitos lugares, mas ainda não é tudo. Ainda não é tudo. E se nós perdemos a capacidade de sonhar, de desejar ir para frente, nós estamos mortos. Os velhos da comunidade têm que sonhar. Têm que sonhar. Têm que desejar ir para frente. Não pode deitar porque já fizeram tudo que tinham que fazer. Não, nós os velhos temos que sonhar, porque vossos velhos terão sonhos. É hora de sonhar. É hora dos jovens terem visão, mas os jovens terão visões. Desejar. Desejar. Olhar para lá, é para lá que nós vamos. É hora. Não é hora de acomodar. É hora de sonhar. Por isso eu imaginei 3 coisas que nós temos que dar um gás diferenciado esse ano para nós. Primeiro ponto que eu achei que nós temos e penso que nós devemos avançar mais é a missão. Nós devemos eleger como prioridade nos nossos planejamentos de comunidade a missão. Não os resultados, mas a missão. A sociedade está crescendo, a juventude está crescendo, as famílias
Nós estamos vivendo uma realidade social no sul de Minas, diferente de uma realidade social de 10 anos, 15 anos atrás. O crescimento econômico, a chegada das indústrias, a chegada do pessoal que vem trabalhar nas indústrias, que vem de outros lugares, com outra realidade cultural, outra realidade social. Nós estamos tendo um processo de transformação de nosso espaço social, de nossa sociedade, de nossas relações. Nossas cidades estão se aproximando uma das outras pela via do comércio, da economia. Estão crescendo por causa disso. Então, esse é o tempo, por causa das transformações sociais que o sul de Minas atravessa, é o tempo missionário, é o tempo de missão. Então, as comunidades têm que pensar nisso. Nós temos que pensar mais na missão do que nas estruturas. Nós temos que pensar mais no pregar o Evangelho, no testemunhar o Evangelho, do que nas estruturas. É necessário as casas de formação, sim. É necessário melhorar as casas de formação, sim. Está aí a inauguração da casa nova em Andradas. É necessário, sim, mas nós temos que priorizar a missão. Nós temos que chegar antes de que o mundo chegue nesses lugares e nessas pessoas. Então é tempo de ousadia, é tempo de coragem, é tempo de ousadia. E sem medo eu posso dizer para vocês, esse tempo que nós estamos inaugurando, de missão, de avançar, esse tempo vai ser um tempo de milagres, sinais e carismas. Portanto, a experiência carismática é fundamental para esse tempo de missão. Batismo no Espírito Santo, carismas, vida de santidade. Isso é vital, fundamental, é a estratégia de Deus para a missão. Portanto, por ser um tempo missionário, é um tempo carismático. É um tempo carismático, por ser um tempo missionário. Pensei em uma outra coisa, esse tempo, por ser um tempo missionário, um tempo carismático, é um tempo da comunidade. Esse tempo que inauguramos hoje é um tempo de comunidade. Porque o que sustenta a missão, o que gera missionários, o que acolhe os evangelizados é a comunidade, onde se vive a experiência real do amor fraterno é a comunidade. A comunidade é o modelo de sociedade que Deus tem para nós. A comunidade é para onde Deus nos chama. Por que a comunidade é para onde Deus nos chama? Porque Deus é comunidade. Ele nos chama para a sua vida é comunitária. Pai, Filho e Espírito Santo. Comunidade. O cristianismo nos leva para a comunidade. O céu é comunidade. E nós já podemos começar a viver o céu aqui na comunidade. Então esse é o tempo de comunidade. De ser para o outro. De não ser para si. Ser para o outro. Isso é inteligente e vocacional. Portanto, esse ano é um ano de comunidade. E a comunidade exige uma terceira coisa. E a comunidade exige a fraternidade. O ser para o outro implica no ser fraterno. Nós não somos parentes de qualquer forma. Nós somos irmãos em Cristo. E porque somos irmãos de Cristo, somos irmãos entre nós.
Cristo se fez nosso irmão, para que nós sejamos irmãos um dos outros. Vocês são meus irmãos. Eu fico feliz por isso, porque vocês são meus irmãos. Somos irmãos. Em Cristo somos irmãos. Então, esse ano, eu pensei nisso. Um ano de missão. Sem reservas. Um ano de comunidade. Sem reservas. E um ano de fraternidade. Sem reserva. Eu penso, e tenho certeza, que essa é a vontade de Deus para nós desse ano. Esse é o planejamento pastoral de Deus para nós esse ano. Missão, comunidade, fraternidade. Alcançar os valores que Deus nos propõe. Dentro desse mundo confuso, dessa igreja que passa por problemas, e a partir dessa comunidade que se forma, com novos ministérios, juventude, crianças, recém-nascidos e velhos. Estou vendo o Chiquito dormir aqui. Eu não posso deixar de falar isso, né? Se existe uma pessoa perseverante, é o Chiquito. Eu conheci o Chiquito quando ele era prefeito da Borda, uma das vezes que ele foi prefeito lá. Então, isso atinge os velhos, a juventude, os mais jovens e agora atingindo as crianças. 3 coisas então para nós esse ano: missão, comunidade e fraternidade. Repete para o seu irmão. Isso. Sejam bem-vindos ao ano novo. Que Deus nos abençoe.